Programa Vida Plena, de volta aqui pela Boa Vontade TV, e nós vamos falar agora sobre qualidade de vida. E quando a gente fala sobre este assunto, Vida Plena constantemente destaca esse tema, a gente fala sobre a importância de uma alimentação saudável, da prática de atividades físicas, e para a maioria de nós, isso muitas vezes é um desafio pela falta de tempo, pela falta de agenda. Agora, para muitas pessoas, também para outras pessoas, o desafio de fazer uma atividade física vai além dessa questão, da questão de tempo, vai também da possibilidade de conseguir realizar uma atividade porque não encontra, às vezes, espaço adequado, profissionais que consigam auxiliá-la por conta de algum tipo de dificuldade que elas possuem. Nós vamos conversar hoje sobre atividades físicas para pessoas com deficiência. Nós estamos recebendo aqui no programa Vida Plena o personal trainer Givanildo Matias, que conversa conosco sobre o assunto. Muito obrigada pela sua presença. Prazer imenso estar aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia. E vamos nessa, né? Falar aí desse público aí que precisa também fazer atividade física e tem algumas limitações a mais. Mas que tem plenas condições de realizar qualquer atividade, correto? Com certeza, sem dúvida. As pessoas normalmente já têm isso, como você já falou, né? Então, a gente vai falar hoje, no geral, de algumas deficiências, como pode ser feita atividade física, em que momento essa atividade física pode entrar. E é importante que eles precisam até mais do que as pessoas normais, porque ainda entra não só a questão da qualidade de vida, mas também uma questão de socialização. Perfeito. Então, as pessoas que não têm deficiência, né, algum tipo de deficiência física, por exemplo, fazem atividade física para manter o corpo equilibrado e tudo mais. Agora, as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, que benefícios elas têm com a prática de atividade física? Os benefícios além dos físicos, né, que a gente vai trabalhar em cima de algumas variáveis, melhorar a condição cardiorrespiratória, flexibilidade, força, resistência, mas acima de tudo é uma questão bem social. Então, é através da atividade física que a pessoa ela vai ser incluída socialmente em determinados grupos, tá certo? E acima de tudo, através da atividade física a gente vai conseguir fazer com que esse público se torne cada vez mais independente, que é uma coisa que para eles e para a família faz muita diferença. Perfeito. Inclusive, a família tem um papel importantíssimo nisso. Muitas vezes é quem consegue viabilizar uma primeira atividade, até pela necessidade de ter que encontrar um lugar adequado e tudo mais. Como os pais e familiares podem encontrar uma atividade física adequada para cada tipo de deficiência? Muito bem. Bom, vamos falar primeiro de faixa etárias, né? Então, a inserção no mundo da atividade física começa na educação física escolar, tá? Então, automaticamente os pais têm que incentivar os filhos a praticar, por mais que tenha alguma limitação. Agora, é importante procurar, de repente, até falar com o professor sobre algum caso especial com o filho, tá? Dentro da escola você tem essa possibilidade, fora da escola também tem as possibilidades são menores, tá? Você tem aí a natação, que grande parte das deficiências consegue inserir dentro desse contexto, tá? E tem algumas instituições também que trabalham com públicos especiais, certo? Mas depende muito de cada deficiência. Então, o pai ele vai ter que analisar bem qual que é a Inclusive, a deficiência, gravidade procurar dessa deficiência em a cada gravidade. pessoa, né? E tem algo que é interessante, que vale a pena alertar os pais para deixar de ser super protetores, porque é uma coisa que a gente vê na prática isso daí, né? O filho ele tem uma deficiência, mas ele tem que aprender a se virar sozinho, tem que aprender a andar. Os pais, por si só, já têm esse cuidado com os filhos, Com independente certeza. da situação da criança, né? Se ela possui algum tipo de deficiência, é natural que exista essa proteção a mais. Então, a educação também vai para os pais, para os Exatamente. familiares que estão Então, eles envolvidos. têm que estudar, ler mais sobre o assunto, Saber o que procurar pode, o que não informação. pode, né? Exatamente. Uma pauta como essa hoje é muito interessante para começar a abrir esse campo, Claro. tá? Mas a gente tem tanta informação que o pai vai ter que procurar mais alguns Centrar, detalhes né? específicos Sim. de acordo com a necessidade do teu filho. Perfeito. É importante que o interessado escolha uma atividade que possa ser desempenhada com critério, porque, como a gente destacava, existe uma série de questões que devem ser acompanhadas na hora de escolher uma atividade. Por exemplo, o acompanhamento, a indicação médica, ela é importante nesse processo? Claro. É importante frisar também que, independente da atividade, como qualquer outra pessoa, o praticante, no caso, ele tem que passar por uma bateria de testes, avaliações, para entender a realidade dele, dias e horários que ele vai poder realizar essa atividade, a acessibilidade a essa atividade. Então, não adianta também pensar em fazer alguma coisa que, de repente, até tenha mais gosto, goste mais,
fazer Mas tal que atividade, tenha- mas tem que atravessar a cidade ou então não tem acesso, não é? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Sim. E os pais eles têm que levar tudo isso em consideração para poder fazer a seleção com mais critério da atividade para o filho. Perfeito. Então vamos pensar um pouquinho, por exemplo, pessoas com deficiência visual ou pessoas cegas, né? Porque a gente tem aí vários níveis de deficiência visual. Que atividades elas podem realizar, por exemplo? Bom, tem pessoas que nascem com isso, Sim. tá? Ele tem uma noção de espaço muito limitada. As pessoas que durante a vida perdeu a visão, a situação é outra. Então, para esse tipo de pessoas, a gente tem que procurar ter muitas atividades com estímulos sonoros, Certo. porque ele não vai ter a visão, a única coisa que ele vai ter de estímulo é a questão sonora, Sim. tá? Então, é algo bem complicado, que eu lembro como se fosse antes na faculdade, a gente fazendo testes, Teste. colocando uma Se a venda gente e falando, simula, ó, né? coloca uma venda e vai tentar jogar um futebol para você ver. É muito Então, difícil. é muito difícil. Então, por exemplo, pensando até no próprio futebol, que é uma atividade recomendada, a bola ela tem que ter estímulo sonoro. Sim. Então, é uma bola especial, que ela tem, eu não sei se é exatamente como se fosse areia, um sininho, mas ela né, faz um também. barulhinho como se fosse um chocalho, que é o estímulo que Vai guiá-los. Exatamente, que vai guiar essa pessoa. Agora, em termos esportivos, é importante preservar ao máximo a segurança. Por quê? O deficiente visual, ele é o que vai ter dentro da maioria das deficiências que a gente vai falar aqui hoje, o que vai ter mais limitação. Por quê? Qualquer coisinha ele pode se machucar. Claro, porque ele Então, não está enxergando não tá ali o enxergando. risco Então, iminente, eu vou né? fazer atividade com ele num piso desnivelado, Então você tem que ter um inicialmente. profissional Não é capacitado para isso também, interessante. né? Vou fazer numa areia? Não é interessante. Vou fazer num piso molhado? Não é interessante. Então vamos procurar um piso plano e aí boa parte das atividades físicas normais e as atividades esportivas podem ser adaptadas de acordo com a realidade dele, mas precisa de um profissional junto para poder fazer esse acompanhamento. Perfeito. E as pessoas, por exemplo, com deficiência auditiva, os surdos, eles também podem praticar atividade? Pode. Os deficientes auditivos, eles têm, dentro de um contexto geral, menos limitação, eles podem fazer praticamente todas as atividades, tá? No caso deles, o estímulo é diferente, né? O estímulo passa a ser visual. Sim. Então, existe a Libras, que não é todo mundo que tem acesso, que é a linguagem específica para eles, que desde cedo eles começam a lidar com isso, tá? Mas, dentro de um contexto geral, ele pode fazer uma natação, ele vai poder jogar bola, ele vai poder jogar na escola uma queimada, jogar um voleibol. Vai caber só ao professor se adaptar a ele na forma de se comunicar, tá certo? E também, vamos pensar até na educação física escolar, os próprios professores, eles além de terem que estar preparados, têm que preparar a turma. Então a pessoa as crianças têm que entender que tem que ajudar aquele colega e não distanciar ele da atividade física. Nós estamos conversando sobre a prática de atividades físicas, acompanhávamos essa matéria, nosso agradecimento à Ana Caroline que trouxe para a gente esses destaques. E, Givanildo, a gente percebeu ali, inclusive na palavra do treinador, a importância de um profissional capacitado, acompanhando, dando suporte a pessoas que têm algum tipo de deficiência e que precisam se desenvolver e praticar atividade física. O profissional de educação física precisa ter uma formação específica? Que tipo de ação ele precisa ter para ser um bom profissional e atender esse público? Muito bem. Bom, na grade curricular da educação física já tem uma disciplina que é atividade física adaptada, tá certo? Porém, a gente sabe como é que funciona, é um conteúdo mais limitado. Então, é importante quem pensa em atuar com isso, e o retorno pessoal de atuar com esse tipo de atividade é muito grande, procure alguma especialização, como uma pós-graduação, tem cursos de mestrado até doutorado, com ótimas instituições no Brasil, que já desenvolve esse trabalho e vai preparar esses profissionais cada vez mais para lidar com esse público. Perfeito. Júnior, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa Vida Plena e convidá-lo para voltar para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Com certeza, um tema muito pertinente, espero voltar mais vezes para a gente continuar assim. Perfeito. Lembrando que qualquer dúvida que você tenha sobre este assunto, você pode entrar em contato com a nossa produção. Nosso telefone é o 0300 10 07 940, 0300 10 07 940, ou você pode acessar boavontade.com/tv e no site da Boa Vontade TV, na seção Fale Conosco, você manda o seu e-mail para a gente. E a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje sobre este assunto é importante e é um exemplo para todos nós. Não porque essas pessoas que possuem algum tipo de deficiência física, intelectual, sejam
diferentes no sentido de melhores ou piores que nós, mas porque mostram que, independente da dificuldade que nós tenhamos, nós podemos superar essa dificuldade e esse desafio. Quem de nós não possui uma limitação? Quantas vezes não passamos por uma dificuldade e falamos assim, nossa, daqui eu não vou conseguir avançar, mais que isso eu não posso fazer. Mas se tivermos essa vontade firme, essa boa vontade, essa fé realizante, que nos fala tanto a religião divina, nós vamos conseguir superar qualquer dificuldade. Percebemos que até mesmo o desafio, até mesmo aquilo que parecia ser o impedimento para nosso crescimento pessoal, profissional, pode ser ali a chave para a vitória, a transformação da nossa vida. Esses homens que traziam suas palavras para a gente, e são tantos os exemplos no Brasil e no mundo inteiro, nos mostram que qualquer que seja o desafio, ele não existe para nos derrotar, mas pode sim nos fazer mais fortes. A opção está em nós. Queremos ser aqueles que vão parar no meio do caminho, diante a pedra que está na estrada, ou aqueles que vão superar a dificuldade e se tornarão ainda mais fortes diante da dor superada. A gente continua conversando sobre este assunto aqui no programa Vida Plena. Você reflita conosco sobre este tema, traga sua opinião também sobre este assunto. A gente vai agora para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente já volta.